Eu gosto muito de projeto comercial, assim, para mim é uma coisa que a gente... Gosta dos prazos? Os prazos... desafiadores, né? É inerente ao processo, né? Os prazos são puxados. Tudo que você tem envolvimento com o faturamento, ou seja, eu preciso estar aberto para faturar, demandam prazos mais desafiadores, né? A gente tem que fazer, assim, algumas manobras, né? Porque geralmente quando chega um prazo muito desafiador e o projeto, um projeto muito, sabe, que a gente sabe que vai ter uma força, porque assim, todos os projetos têm suas importâncias, né? Mas aí a gente precisa realmente fazer algumas manobras, né? Tipo, contratar colaboradores, né? Pessoas que se identifiquem também com aquele processo, porque tem isso. É importante você saber qual profissional trazer para aquele projeto, né? Então, assim, a gente conta com muitos colaboradores, assim, que são muito feras, que foram estagiários nossos, que hoje são formados, que trabalham com outras vertentes, né? Tem o próprio Vinícius Deda, que é o famoso Medevi, que Medevi, ele é ilustrador, trabalha muito com ilustrações, a ilustração da Pisolar, que fez o maior sucesso, que foi dos bairros. Cidades, os bairros. Isso, então ele é um cara muito, muito fenomenal. Então, geralmente, quando a gente tem projetos que a gente pode dar aquela... Né, realmente explorar, né? Acrescentar essas identidades, essas peculiaridades. E aí a gente traz ele, por exemplo, tem Jéssica Dória, né? Que é Jazz Dória. Jazz Dória, ela foi estagiária da Quatro Lados, lá no comecinho. Hoje é arquiteta, trabalha muito com uma personalidade. A personalidade dela, os projetos dela são muito com cores vibrantes, tem um estilo próprio, né? Então recentemente a gente está fazendo um projeto da Monieri, a nova Monieri, né? Na Orla. Então trouxe ela porque eu sabia que ela ia poder também contribuir com isso. Então a Quatro Lados, ela também tem essa versatilidade, né? Porque é um trabalho em colaboração, é um coletivo realmente, de fato, de pessoas que estão pensando em uma certa vibração, né? Que tem um senso de arquitetura, um senso de reconhecimento, de importância, né? Da nossa profissão. De mesmo que você não esteja efetivamente desenvolvendo o projeto arquitetônico, eu falo isso na parte de engenharia, de fazer o possível para que as interferências não sabotem a arquitetura, né? Então é muito importante se antecipar e ter essa cumplicidade, né? Isso, e por exemplo, um desafio grande, você falou de prazos, etc. A gente sabe que o cliente ele vai alugar um imóvel, ele vai ter ali no máximo um mês de carência ou não, mas ele sabe que ele vai precisar investir aquele tempo perdido, entre aspas, o imóvel parado, porque ele vai estar fazendo o projeto, ele vai estar estudando os orçamentos até começar a obra de fato. E existem algumas maneiras de a gente poder fazer isso. Até uma coisa que a gente já trabalhou, né, que foi a Realize, que a gente conseguiu fazer com que no meio do processo de projeto a gente alimentasse a engenharia com as informações necessárias para aquela etapa, ou seja, para fazer um orçamento de mão de obra para aquela etapa de demolição, para a parte elétrica, para a parte de hidráulicas, né? Então aquilo ali já dá para começar e o imóvel não está parado, né? Então isso é uma estratégia. Mas como é que se alcança isso, né? Então a gente... precisa de cumplicidade, inclusive, do cliente. Do cliente, isso. Porque também a gente, para chegar nesse momento, a gente precisou errar, ou testar, ou fazer, ou enxergar esses momentos. Como que a gente pode trabalhar junto, né? A engenharia e a arquitetura, de uma maneira que a gente se antecipe, né? E ganhe prazo, e ganhe essas questões. Otimizar, né? Otimizar esse processo. O tempo. E isso dá para ser feito, sabe? Basta estar com as duas equipes bem alinhadas e querer também fazer esse processo, né? Porque nem sempre o cliente vai assim, ceder. Mas é extremamente importante que haja essa sinalização, porque para projetos comerciais especificamente, né, já começa o time ali de custos a partir do momento da locação. Então, se for possível, não aguardar a conclusão do detalhe de marcenaria para você começar com as demolições. Isso mesmo. Né? Porque a marcenaria vai acontecer no momento posterior a você ter tratado toda a parte de instalações elétricas, ar-condicionado. Isso mesmo.
instalação de forro. Então você consegue soltar essas informações, que é se eu vou esperar o pacote de projetos para poder entregar para o meu cliente, para ele começar a orçar, para ele começar a se mexer, talvez esse processo fique um pouco mais travado. Essa é uma ótica extremamente cuidadosa com o recurso do cliente. E assim, é uma estratégia que a gente apresenta, sabe? Eu não posso deixar de apresentar essa estratégia para o cliente. Quando o cliente acaba tomando suas próprias decisões nesse sentido, nesse aspecto, né? De buscar o seu parceiro, a sua empresa ou de engenharia ou seus colaboradores da obra, né? A gente precisa deixar estampado para ele alguns cuidados também, Algumas sinalizações, né? Porque às vezes o cliente contrata o projeto entendendo que a gente também é responsável pela obra dele. E às vezes isso tem que ficar um pouco claro, né? Que a gente faz parte do projeto, a gente vai acompanhar processo de obra. Mas o executor é que precisa executar o projeto. Isso. E às vezes o próprio cliente se torna gerente da obra, sem saber, né, que está gerenciando a obra. Comprar material, tomar partido de serviços que vai ser executado. Às vezes gerir a chegada desses serviços na obra. Isso. E se você não tem um conhecimento, uma habilidade com relação a isso, você ele pode sofre. sobrepor atividades, ter que desfazer coisa que você já fez. Isso e desgasta a relação com o arquiteto. Exato. Então, algumas situações a gente também já passou por isso, né? E explicar para o cliente que é realmente importante ele ter uma pessoa dentro da obra dele que domine o processo. Uma peça central ali no meio do campo para assistir. Até para dialogar com o projetista, com o arquiteto e dialogar com os fornecedores. Momento ideal de você encomendar o vidro, a esquadria, o granito. Momento ideal de convidar o seu fornecedor à obra para fazer determinadas medições, né? Perfeito, como marcenaria. Esquadrias, marcenaria, granito. Isso, e assim, mas é uma coisa que faz parte do dia a dia, né? A gente tem que saber também se posicionar positivamente para o cliente poder ficar um pouco mais tranquilo, porque às vezes a gente não pode estar só pensando também no nosso desgaste. A gente tem que estar atento também ao desgaste dele. Se colocar no lugar dele. Se colocar no lugar dele, porque ele não vai entender da obra, ele vai estar ali gastando dinheiro, estressado. Quando chega na fase do acabamento da obra, também tem o acabamento da paciência. Muitas vezes o acabamento do recurso. Exatamente. E aí o cliente está um pouco mais suscetível a essas variações. Então é importante que se antecipe realmente a essas conversas. E é importante também a gente identificar fatores positivos da obra, porque às vezes nem 100% vai ser tudo mil maravilhas no momento da obra. Você vai ter desafios, principalmente reformas. Rapaz, reforma é um negócio da pega. Podem surgir imprevistos, né? Sempre surge. Então eu sempre digo, meu amigo, você está preparado para o maior desafio de sua vida? Porque se prepare, que o pau vai comer. É verdade. Entendeu? Tem dinheirinho guardado, pois deixa ele quietinho. Porque lá na frente você pode ter uma necessidade de um imprevisto. Sabe?